Ok, gente, estamos de volta ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. E lembrando que você pode participar com a gente aqui enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp. Vamos anotar aí o número, 99163-7905. Inclusive, se quiser mandar perguntas aí para o nosso entrevistado de agora, fica à vontade, porque nós vamos falar aí da saúde, né? Continuar falando da variante da Covid, a Omicron, que apesar de menos agressiva num primeiro momento, ela se mostra muito mais contagiosa e tem atingido, inclusive, profissionais de saúde como enfermeiros e enfermeiras. Uma recente reportagem do Jornal Diário da Região revelou aí que pelo menos 500 funcionários do Hospital de Base, 80 da Secretaria de Saúde e 30 da Santa Casa já foram ou estão afastados por estarem contaminados com a variante Omicron. Sobre isso e também sobre a situação enfrentada por enfermeiros e enfermeiras há quase 3 anos, eles que estão na linha de frente aí do atendimento à Covid, eu converso agora com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, o COREN, o James Francisco dos Santos, o James que está aqui no Zoom comigo, e eu agradeço pela entrevista. Tudo bom, James? Me ouve legal? Ouço bem. Então vamos lá. Obrigado. Sempre bom poder ter a oportunidade de estar conversando com a população e explicando um pouquinho da nossa realidade do dia a dia que vive aí os profissionais de enfermagem, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Então vamos lá, James, para começar, qual que é a situação hoje dos profissionais de saúde? O COREN, ele abrange aí apenas enfermeiros e enfermeiras ou algum outro profissional? E qual a situação dos enfermeiros e enfermeiras aí nesses últimos quase 3 anos? O Conselho Regional de Enfermagem ele é composto de enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, além de obstetrizes e parteiras. O maior contingente hoje é de técnico de enfermagem, seguido aí de auxiliares e depois de enfermeiros. Hoje nós somos mais de 640 mil profissionais de enfermagem no estado de São Paulo, né? Nesses últimos períodos aí de pandemia, nós que estivemos desde o primeiro momento na linha de frente, prestando maior assistência direta ao paciente, até porque faz parte da nossa constituição enquanto profissional de enfermagem ser aquele designado para estar ali o tempo inteiro beira-leito. Então, desde o primeiro momento, nós temos atendido. E aí, como você muito bem trouxe, com essa nova variante Omicron que nós temos aí vigente, né, até a chegada da próxima, nós temos tido um aumento muito grande de casos relacionados à pandemia, relacionados ao Covid-19. A última sondagem que nós fizemos nos mostrou que nós tivemos aí um aumento de mais de 80%, 81,7% de pacientes atendidos nas unidades de saúde, sejam ela urgência, emergência, atenção básica. E a atenção básica é uma das áreas que tem sofrido muito mais com tudo isso, porque ela já vinha sendo demandada de forma especial quanto à vacinação de toda a população, né? Depois que nós tivemos aí a disponibilização das vacinas, a atenção básica ela começou a ter um trabalho muito mais direto nessa assistência aos pacientes. No primeiro momento, eles tiveram a mudança de estrutura para atender o paciente de uma forma geral, mas hoje mais vinculada aí à questão da vacinação. Nos chama a atenção também que, além desses casos, desse aumento do número de casos, como você bem trouxe, envolve também um maior número de profissionais acometidos pela doença, né? Isso não acontece só em Rio Preto, acontece hoje em todo o estado de São Paulo e no Brasil de uma forma geral. É relatado aí que existe um aumento do número de profissionais afastados em decorrência dessa grande variação do vírus e causando aí uma maior potencialidade de disseminação entre a população e com isso leva também aos profissionais de enfermagem. Ô James, além dos afastamentos pela doença em si, há relatos de casos aí de afastamento por estresse, algum tipo de trauma, ou o próprio pedido de demissão por não aguentar mais esse estresse do dia a dia nesse atendimento aí? Essa sobrecarga de casos e de afastamento de profissionais, ela se reflete em alguns pontos importantíssimos. O primeiro deles é que a população, por ter um número menor de profissionais para o atendimento, sejam eles de enfermagem, médico ou de outras categorias, a população se torna insatisfeita. E só para você ter ideia, nessa sondagem mostrou que quase 41% dos profissionais de enfermagem foram agredidos
recentemente em decorrência desse aumento de casos. A população ela se sente insatisfeita porque ela passou antes um tempo que era de espera de 1, 2 horas. Hoje, ele não é no mínimo, né? O tempo mínimo de espera é de 4 horas. Tem alguns serviços que relatam para nós que chega até 6 horas de espera para atendimento médico. Veja, o primeiro atendimento sempre é dado por um profissional de enfermagem, mas depois o paciente precisa de um atendimento médico para que seja avaliado o resultado de exame, a condição clínica do paciente de forma mais detalhada. Então, é nesse momento de espera entre o atendimento de um profissional de enfermagem e o atendimento médico que gera a insatisfação da população e a população tem agredido. Só para você ter ideia, no município de Guarulhos, há menos de 2 semanas atrás, nós tivemos, num período de 3 dias, 3 profissionais de enfermagem agredidos por populares, né, causando, em decorrência dessa insatisfação. Isso gera um aumento de sobrecarga no trabalho, vinculada à doença de estresse, burnout, a depressão, a outras condições onde o profissional não se sente seguro e ele pede demissão do seu emprego, gerando ainda mais essa sobrecarga para aqueles que ficam. Então, tudo isso tem se refletido na condição de atendimento dessa população. Ô James, aqui em Rio Preto, que é tido como um centro de excelência e de saúde, um polo médico, a prefeitura daqui encontrou dificuldades para contratar profissionais de saúde a ponto de adiar a abertura de um centro de atendimento respiratório. Qual a situação de demanda de mão de obra hoje no estado em geral? Tem faltado mão de obra de profissionais da saúde, em especial aí da área abrangida pelo seu sindicato? Uma coisa importante, né? O Conselho sempre, desde o primeiro momento, tem frisado isso. A demanda por profissionais qualificados, ou seja, um profissional que tenha um cuidado mais específico na assistência a um paciente mais grave, num paciente vinculado aí à condição da pandemia, ela sempre foi pujante, né? Sempre houve uma necessidade maior desse profissional. Nós não temos uma falta de profissionais no estado de São Paulo. Existe, sim, aí um número de profissionais que estão disponíveis para o mercado de trabalho, mas muitas vezes o que falta é o profissional com uma qualificação mais específica para essa assistência de enfermagem, né? Isso não tem acontecido só em Rio Preto, isso também tem acontecido em outras regiões do estado. Agora, o que nos chama a atenção é que muitos desses profissionais eles acabam recusando a condição de trabalho em determinadas situações por estarem expostos, né, ao risco, por falta de EPI ou por baixa qualidade de EPI, e também vinculada à questão dos salários, né? A profissão de enfermagem, ela já milita numa luta aí por mais de 30 anos, tentando ter um piso salarial digno, né? Nós tivemos aí a aprovação do nosso PL 2564 de 2020 no Senado Federal, foi encaminhado para a Câmara e aí não foi votado ainda lá na Câmara dos Deputados para que a enfermagem tenha um piso salarial, no mínimo, para que tenha regulamentado, porque a gente tem situações muito difíceis em todo o estado. A gente recebe diversas demandas de profissionais, por exemplo, instituições de saúde, prefeituras abrindo concurso ou fazendo processo seletivo, pagando R$1.000 a um profissional de enfermagem por 44 horas semanais. E aí, em determinadas situações, esse profissional ele se recusa a ir trabalhar, né, para ganhar R$1.000, porque ele pode ter uma renda muito maior em outras áreas da sociedade e estando menos exposto, né, nessa situação de pandemia. Então, por isso que muitas vezes existe uma dificuldade aí na contratação de mão de obra. Então, se houvesse o pagamento de um salário digno aos profissionais de enfermagem, como nós vimos anunciar aí pelo, então, ministro da Saúde, né, um aumento de mais de R$3.500 para a equipe médica, chegando a salários de em torno de R$17.500, quando para o enfermeiro, para um auxiliar de enfermagem, se paga uma cifra em torno de menos de R$2.000. Ou seja, qual é a vida que vale mais? É a de um médico ou a de um profissional de enfermagem? São vidas iguais, têm valores iguais, então o profissional precisa ser remunerado de forma efetiva também, estando em outra categoria que não seja médico. E a própria importância aí do trabalho, né? O médico sozinho não faz nada ali sem o enfermeiro, o auxiliar, de maneira enfim, alguma. Esse pessoal, né? É isso mesmo. Ô James, explica pra gente qual a diferença das 3 categorias que você citou, o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. O enfermeiro é o profissional mais graduado, é aquele que fez o nível de graduação numa universidade de ensino superior.
O auxiliar e o técnico de enfermagem, eles fazem um curso de nível médio. O auxiliar de enfermagem tem um tempo de formação menor, e o técnico ele passa a ter um tempo de formação um pouco maior, de alguns meses a mais, e aí ele tem a possibilidade de ter algumas atividades gerenciais que não podem ser executadas pelo auxiliar de enfermagem. Mas tanto o auxiliar de enfermagem quanto o técnico de enfermagem, eles precisam ter supervisão direta de um enfermeiro. Então, onde existe o auxiliar de enfermagem, onde existe o técnico de enfermagem, tem que se ter a figura de um profissional enfermeiro para supervisionar essa atuação enquanto um profissional de nível médio da enfermagem. No geral, o Corém tem fiscalizado aí os hospitais, instituições, para saber se os profissionais de enfermagem estão recebendo os materiais adequados de equipamento de proteção individual, se as cargas horárias estão sendo cumpridas. Como funciona esse trabalho? Corém São Paulo, através da sua fiscalização, hoje nós temos cerca de 20 mil instituições fiscalizáveis, ou seja, no estado de São Paulo existem 20 mil instituições que têm profissional de enfermagem, da qual existe aí a ação do Conselho Regional de Enfermagem. Nós tivemos um aumento da nossa fiscalização. Para você ter ideia, nós tivemos mais de 2.000 fiscalizações realizadas neste último ano de 2021, mesmo com toda a condição de pandemia. Lembrando que os profissionais que também atuam aqui na fiscalização, eles têm os impedimentos legais, como qualquer outra área, em decorrência de doenças de base existente, da idade, das restrições físicas. Então, nós temos hoje um contingente para atender a todo o estado e nós temos feito isso. No primeiro momento, nós recebemos diversas denúncias por falta de EPI. Hoje, isso já é um número mais reduzido. O que a gente encontra hoje é uma demanda do profissional quanto à qualidade do EPI fornecido nas unidades de saúde, né? No primeiro momento, nós tínhamos uma escassez muito grande disso. Até para você ter ideia, o Conselho Federal de Enfermagem, em ação junto aos Conselhos Regionais de Enfermagem, distribuiu máscaras N95 para que os profissionais de enfermagem pudessem atuar de forma mais segura. Depois, com o advento aí da normalização dessa situação, as instituições de saúde puderam oferecer um quantitativo melhor e uma qualidade melhor de EPI, mas com esse aumento de casos, nós começamos a receber de novo denúncias de algumas unidades de saúde que foram desmontadas, né, ou serviços foram fechados, e aí com esse aumento de casos, volta-se a ter a necessidade de ter EPI, de ter uma qualidade melhor no EPI, e a gente tem dificuldade de contratação dessas pessoas para encontrar esse material e oferecer ao profissional de enfermagem. Dessas denúncias, alguma coisa relativa a Rio Preto ou a nossa região aqui, o interior noroeste paulista? Nós temos denúncias de todo o estado, né? Tem denúncias aí da região também do noroeste paulista, que são investigadas hoje pela fiscalização. Uma coisa importante, né? Quando uma denúncia é feita ao Conselho Regional de Enfermagem, nós temos a ida de um fiscal, ou hoje a atuação de um fiscal junto com o conselheiro do Corém São Paulo, para fazer a avaliação, e toda a fiscalização ela tem um período regimentar que a instituição recebe para que seja feita a regularização, né? A legislação hoje ela permite que a instituição tenha no mínimo 10 dias para regularização de algumas outras situações. Esse período pode se estender um pouco mais, de até 30 dias para outras situações pontuais. Então, isso é apontado no relatório da fiscalização para os membros da instituição para que sejam regularizados. E quando isso não é feito, o Corém São Paulo, junto com o seu departamento jurídico, aciona o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, para que ações possam ser tomadas junto a essas instituições de saúde. Legal, gente. Está aí o presidente do Corém São Paulo, Conselho Regional de Enfermagem, o James Francisco dos Santos. James, quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado? Faltou algum ponto aí na nossa entrevista que você queira abordar? Fica à vontade. Vale a pena frisar, né, para a população de todo o estado que nos assiste nesse momento e aqueles demais que depois poderão nos assistir, que é muito importante lembrar que a pandemia ainda não acabou. A pandemia ela continua vigente. Nós, enquanto profissionais de enfermagem, pedimos a toda a população que esteja sempre voltada a manter aí as condições de sanitária, o uso de máscara, a higienização das mãos, que mantenham aí o distanciamento social para que evitemos aí a maior disseminação desse vírus. E, é claro, pedimos o apoio de todos, que possa fazer aí uma mobilização junto aos deputados, né, para que haja
a votação do nosso PL 2564 de 2020, lá na Câmara dos Deputados, que o deputado Arthur Lira possa pautar na Câmara dos Deputados a votação e que esse piso salarial possa ser aprovado para que a enfermagem tenha aí uma condição mínima de trabalho. Sabemos que um piso salarial ele vai refletir e muito, só para você ter ideia, mais de 90% dos profissionais de enfermagem recebem menos de R$2.000 para atuarem com 44 horas semanais. Então, se nós tivermos um piso salarial digno, é um fator de influência muito grande para que o profissional tenha uma vida digna, possa atuar de forma muito mais segura, prestando uma assistência de qualidade e eficaz a toda a população. Só por curiosidade, qual o piso hoje da categoria, James? Hoje nós pedimos que o piso seja para o enfermeiro de R$ 4.750, para o técnico de enfermagem 70% desse valor e 50% para os auxiliares de enfermagem. O grande questionamento da Câmara dos Deputados hoje é de onde vai estar vindo este recurso financeiro para estar custeando, principalmente nos pequenos municípios, mas já foram levados aqueles deputados ali diversas opções, né, de formas de onde possa estar vindo essa verba para que possa ser custeado esses municípios que ainda não têm a condição de fazer o pagamento desse piso salarial. Uma coisa é certa, dinheiro existe, o que precisa ter é vontade política para que haja uma designação correta para que se atenda a essa demanda de uma categoria que hoje representa 2,5 milhões de profissionais em todo o país. Hoje não existe um piso para a categoria de enfermagem? Não, nós lutamos já há 30 anos para que haja a regulamentação de um piso salarial e de uma jornada de 30 horas, que hoje é preconizada pela Organização Mundial da Saúde, né? A Organização Mundial da Saúde, preocupada com a segurança do paciente, ela disse que um profissional de enfermagem deveria ter uma jornada de 30 horas para que pudesse atuar de forma muito mais segura, porque nós sabemos que estresse, cansaço, desatenção são os principais fatores que estão vinculados aí à segurança do paciente. Pois é, Rio Preto lá em 2005 tentou implantar aí as 30 horas na saúde, funcionou por alguns meses e depois o governo aqui recuou alegando o excesso de hora extra. James, obrigado, viu? Eu que agradeço, estamos à disposição sempre. Maravilha, gente. Está aí o James Francisco dos Santos, ele que é presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo e, como ele disse, vamos se cuidar aí, porque no fim das contas depois estoura tudo nas mãos do pessoal da linha de frente da saúde.